Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Hoje num lugar diferente, né? Pré-feriado, então normalmente a gente não fica em casa, mas hoje eu tô em casa, mas não na minha. Aproveitei o Galo Volpe aqui para gravar um pós-jogo para vocês, para não perdermos. Então já sabe qual é o nosso ritual. Clique em curtir se você não é inscrito no canal, inscreva-se ainda. Galo 1, Curitiba 0. Gente, que saudade que eu tenho de analisar um jogo com Oswaldo Oliveira, com Wagner Mancini, que eu pego a escalação e entendo qual que é a proposta do time. Mentira, eu tô com saudade desses caras não. Meu Deus do céu, Deus que libertou a gente tem que agradecer e comemorar. Mas quando a gente pega e vê que o Alan tá na lateral esquerda, e aí a gente pensa assim, qual que vai ser a proposta do São Paulo? Ele quer que o time venha para cima, é o Galo que vai propor o jogo. Enfim, fica um pouco complicado de entender. E na coletiva, eu acabei de assistir a coletiva dele, raramente eu faço isso no pós-jogo, mas eu queria entender algumas coisas. E ele fala que queria um lateral esquerdo, alguém por esse lado do campo por dentro, e que o Fábio Santos tem uma característica mais por fora. E fala até assim, algumas perguntas maldosas, porque é uma simples opção tática e técnica, né? Então, tá respondida aí a questão da opção pelo ala. E por que eu acho que o Galo iria propor o jogo? Não só por aquela fala do São Paulo, que eu sempre exalto ela quando ele na coletiva de apresentação dele, que ele tem uma ideia que no Atlético ele vai abraçar e ele vai fazer isso todas as partidas. Acho que só contra o Flamengo que o Galo não fez, mas não fez por... se você quiser ver o pós-jogo do Flamengo depois, está aqui no canal, por falha da execução, que era a proposta de atacar ali, até que o Natan dá uma bola pro Savarino, você lembra que ele perde também uma com o Diego Alves cara a cara? Já a gente vai falar de um lance parecido do Savarino, mas a proposta parece que realmente vai ser a mesma. Outro motivo, e eu vou pedir meu amor aqui para fechar a janela para mim, no vidro, para ficar menos ruído para vocês. Eu não tô com o meu microfone na tela hoje, gente, então não sei se o áudio vai estar legal para vocês. A tabela planejada, vocês lembram quando nós ganhamos o Flamengo, que eu falei que a gente tinha 3 pontos, que a gente ficou com bônus de 3 pontos na tabela? O Cuca falou isso, eu usei a fala do Cuca. O Luxemburgo sempre fala sobre a tabela planejada. O Rica Perrone também tinha no site dele, eu gostava de entrar lá, que eu também tenho uma planilhinha dos jogos planejados também. É meio confuso, mas eu entendo. Desses jogos que você tem que pontuar. O Curitiba, que é um time que vai brigar para não cair, no meu entender, grande abraço para todo mundo lá de Curitiba, que nos tratou muito bem quando eu estive lá. Fui lá que teve aquele evento do Pierre, que nós ficamos na porta num protesto ali, o Cuca sai, a gente achou que era uma lufa protestar, e o Cuca sai e pede o Pierre, eu coloquei na internet, o Pierre veio, enfim, vocês conhecem a história. E aí, o Curitiba é um jogo que você tem que fazer 3 pontos. É um jogo que você já gastou, na minha opinião, a gente gastou os 3 pontos do Flamengo contra o Botafogo, que é um time que eu entendo também que vai brigar lá na parte de baixo da tabela. Fora de casa, se você conseguir pontuar, por exemplo, contra um Santos, apertar minha mão aqui, um empate agora com o Santos, eu vou apertar. Que covardia, Fael. Esse time do Galo vai lá e ganha, tá? Tudo bem, mas um empate contra o Santos fora de casa, eu aperto aqui agora e fecho. E na tabela planejada, a gente tinha que ganhar do Curitiba fora de casa, pensando em título do Brasileiro, que aí depende da sua meta também. O Curitiba tem uma visão diferente, de repente, de um jogo como esse do Galo. Olha, o Galo vai brigar na parte de cima da tabela. Qual que é a nossa meta? Ficar na primeira divisão? Vamos pontuar contra o Atlético. De repente, o empate era muito interessante para o Curitiba e, por isso, o Curitiba tem aberto mão de atacar. No primeiro tempo, o Rafael viu o jogo de camarote, o Sassá ficou isolado lá na frente, de repente, porque o Curitiba tinha essa visão. Mas o Galo repetiu aquela pressão alta, aquela pressão lá em cima, que já rouba a bola, já perto de finalizar. Rouba a bola, não tem aquela de rodar, não. Rouba a bola, 3, 4, 5 segundos depois está finalizando, impressionante. Com nomes que eu acho fantástico, cara, que eu ouvia falar que era possível isso no futebol, mas aqui no Atlético eu não lembro de ter visto. O pessoal mais antigo vai me falar de Paulo Isidoro, de Toninho Cerezo, de uma época... Calma aí, mano, eu tô falando de Zé Wellison aqui, de Adilson, de uma época mais recente. Que o Jair, a qualidade desse Jair, do Alan Franco, para desarmar o Alan, que jogou numa posição diferente, mas depois voltou pro meio ali. A qualidade que esses caras têm de entender um jogo defensivamente e ofensivamente me impressiona e
existe um engenheiro de obra pronta de que amanhã pode não dar certo, e eu estar criticando eles aqui, como caiu o rendimento, que nos iludiu e tal, mas hoje me impressiona a qualidade, tanto defensiva quanto ofensivamente dessas peças, que eu acho que contribui demais para essa ideia do Sampaoli. O Jair, cara, é de uma elegância, eu não gosto mais daquele termo do jogo de terra, não, que isso é uma zica do caramba, mas o Jair realmente é de uma elegância, tanto para atacar quanto para defender, uma visão que eu já destaquei aqui em outros vídeos, da capacidade do Alan de observar, de entender o jogo né, por completo, pelos lados do campo. Agora, aquilo que eu falei, a gente rouba a bola, 5 segundos depois a gente está finalizando. E é aí que está o perrengue, e aí eu estou falando básico, o arroz com feijão aqui no pós-jogo, que o Brasil, uma criança de 5 anos hoje, assiste o vídeo e fala isso. Eu tenho o meu instituto de pesquisa Uber. Entra nos carros do Uber, mas essa finalização do Galo, hein, Fael? E essa finalização do Galo, hein, Fael? Todo mundo. E isso mais do que provado, mais uma vez. Só que eu vou colocar um porém no caso do Keno. Gente, entenda. Não estou passando pano pro Keno, mas tá errando, errando 1001 coisas. Mas eu vejo uma luz no fim do túnel que, se corrigir características que não é difícil de serem corrigidas para alguém que já entregou no futebol, é um jogador interessante porque de posicionamento, de auxílio na marcação, de que está aparecendo para receber, é interessante a capacidade de posicionamento dele, de auxiliar na recomposição, na transição defensiva ali, na saída de bola. Vocês entenderam, espero que vocês tenham entendido. Tá péssimo. De 0 a 10 está nota 1. Mas eu estou vendo uma luz no fim do túnel pelas características dele, do que ele pode entregar, né? Do que ele está errando, mas está errando, recebendo a bola ali, depois de uma caneta ele erra o segundo passe. Agora, para não esquecer, o Marquinhos entrou no lugar dele. O Marquinhos, não vamos começar a repetir aquela síndrome do Otero, não. Ei, meu pai, eu vou falar sempre do Otero, tem uma mágoa, né, pai, parece, que o Otero driblava o campo livre, o Otero olhava para trás, voltava para driblar outro, ou então o Otero queria driblar o mesmo cara de novo e perdia a bola. Então, Marquinhos, eu te elogio todo vídeo aqui, dá para soltar às vezes mais rápido, né, para não ficar na síndrome do Otero. Aliás, a síndrome do Otero, desde que a gente parou de cobrar escanteio a meia altura, né, no primeiro pau, gol contra o Tombense, foi de escanteio, contra o São Paulo também, o Jair fez gol, hoje mais uma jogada de escanteio, e eu imagino quantos gols a gente tem desperdiçado por causa de umas cobranças burras que o Galo vinha tendo, né, não só com o Otero, não lembro se foi o Casares que estava cobrando muito, o Galo vinha cobrando muito mais escanteio, a torcida reclamando, e como dizem que o torcedor é burro, o torcedor reclama de tudo e tal, umas coisas básicas, clichês, né, que a gente estava reclamando, e com muita razão. Agora, a finalização do Keno realmente, né, e o Sampaoli fala isso hoje, do treinamento nessa parte final, da evolução, necessidade de evolução dessa finalização, desse terço final, dessa lance que vai definir a jogada, é evidente, é crônico e já está há algum tempo, né? Eu falei que depois do Campeonato Mineiro a gente tinha que subir um patamar. Hoje foi um time muito maduro defensivamente, mas foi a pressão do segundo tempo. E eu vou usar as palavras do Sampa novamente, como diz meu amigo Sentino, é nem Sampa mais, é Mineroli que ele falou, que é São Paulo, quando ele estava em São Paulo. Que o Inter vai tomar pressão, o Flamengo vai tomar pressão do Fortaleza, ou contra quem jogar, né? Do Atlético Goianiense. O Inter toma pressão, acho que empatou nessa rodada contra o Bahia. Todo mundo que está brigando nessa parte da tabela vai tomar pressão. E é óbvio que o Curitiba jogando em casa, né? Olhando o tempo todo para a parte de trás da tabela ali, porque sabe qual que é a briga dele? Ele vai querer vir para cima. Então, assim, vai ter que se estudar porque houve uma queda de rendimento, mas era um time que estava perdendo de 1-0, foi pro vestiário e voltou e vai querer se entregar um pouco mais, né? Eu tô, talvez pela vitória, passando um pano, mas não me assusta tanto por isso que todos os times do campeonato, mas a gente está devendo, a gente está devendo, não tem dúvida disso, que nosso ataque que está entregando a mais, a gente tem que colocar um pezinho no próximo degrau agora, mas a boa notícia é que todos os times que eu tenho visto também estão com esse precisa algo a mais. O Flamengo desceu uns 5 degraus em relação ao ano passado, está precisando entregar algo a mais. O Inter ainda tem as vírgulas e as reticências dele também. Assim como o Atlético tem um problema de finalização e que é um problema muito menos complicado de se resolver do que aquelas
né, bater cabeça na defesa, né? Um problema muito mais simples de ser resolvido que os nossos problemas do passado. O nosso problema é o arremate final. Glória a Deus, que coisa maravilhosa que é isso, porque quer dizer que todo o resto aparentemente está indo muito bem. Aliás, defensivamente eu não lembro de quanto eu vejo, eu não vejo um Galo assim há quanto tempo. E depois que faz 1-0 no primeiro tempo ainda, continua marcando lá em cima, continua na marcação alta, porque quer matar o jogo. Ou seja, se depois que fez 1-0, o Keno desperdiçou gol, o Savarino desperdiça aquela chance, que pelo amor de Deus, Savarino, né? O Savalizo zicou, por isso que eu falo que eu tenho medo desses apelidos de jogar de terno, é o Savalizo, é o Savalindo, igual eu brinco também, eu tô me colocando nesse pacote, tenho medo, que o Savarino tá perdendo todas também. Então, ofensivamente, o Johan, todo mundo pega no pé pra caramba. O Keno, todo mundo sabe que tá muito mal. O Savarino, muito mal. O Marrone, como eu falei, tá no processo de evolução para entender a nova função dele. O Sacha é quem está se salvando. É um cara que eu nunca fui assim, Deus do futebol. Como eu falei no último pós-jogo, né? Comparei até com um cara que a torcida não gosta, mas quando sai da área, o Sacha vem cumprindo esse papel muito bem. E hoje, mais uma vez, quando sai da área, erra pouco, eu não lembro de ter errado quando saiu da área. O Sacha, então, dessa turma aí da frente, é quem está se salvando. E no fim de semana, eu não pego o celular mais não. Eu tenho que tirar férias de WhatsApp, tiro férias de tudo e tal, não fico olhando. Mas no intervalo do jogo hoje, eu peguei o celular aqui, dei uma olhada nos grupos e... Desespero, pessoal. Assim, 2 grupos que eu participo. Desespero e tal. Então, calma, gente, que todo mundo tem seus poréns. E eu acho, pode ser que eu esteja dopado pela vitória e pelo terceiro lugar na tabela com jogo a menos, que tivesse ganhado do Atlético Paranaense, estaria líder da competição. Eu acho que o São Paulo, por exemplo, que pegou o Galo, um problema de finalização, que não decidiu contra o Galo e tomou 3. Então o São Paulo também tem seu problema para corrigir. O Vasco tem uma lista de problemas também para corrigir. Acho que o Vasco não se mantém nessa posição na tabela até o fim do campeonato. Pés no chão, a gente está longe de um time ideal para o título. Está longe, eu não tenho dúvidas disso. Mas em relação a tudo que vai acontecer no futebol brasileiro, voltando a Libertadores, voltando à Copa do Brasil, eu destrinchei que a CBF divulgou a tabela detalhada até a 15ª rodada. E a gente vai pegar muito time que briga para não cair. Teve o Curitiba agora, o Bragantino, que é uma decepção para mim, que achei que faria uma boa campanha. A gente pega o Atlético Goianiense lá, que eu também acho que é um jogo que a gente tem que fazer 3 pontos. E aí vem as pedrinhas do sapato. A gente pega o Grêmio aqui. O Grêmio aqui ganhou acho que 3 vezes da gente no Campeonato Brasileiro em BH, mais aquela na Copa do Brasil, mais um empate. A gente ganhou em 2017, porque eles eram com o time sub-23, mesmo assim no último lance, naquela foto do Otero de longe, né, que iludiu a gente pra caramba. Então, assim, é uma tabela que até, olha depois, tá no deusmedibre.com.br. É uma tabela que eu considero tranquila. E, pelo amor de Deus, não me fale que eu estou subindo no salto alto. É a tabela planejada, é a tabela que você até a 15ª rodada vai ter que pontuar pra caramba se quiser pensar em título. E depois da 11ª, 12ª, a gente começa a ter folga na semana, de uma semana entre um jogo e outro. Então é hora de recuperar esse elenco. Então, foco nesse Campeonato Brasileiro. A taça tá querendo o Atlético. Resta saber se o Galo também quer essa taça. Clique em curtir, inscreva-se no canal e até a próxima.